Vamos ficar de pé, vamos orar juntos, queridos. Daqui o culto dessa noite. O nosso culto já começa logo quando acordarmos pela manhã e agradecemos ao Senhor pela graça, pelo cuidado dele sobre nossas vidas, por nos guardar mais uma noite, revelado o nosso sono, ter cuidado de nós. Nessa noite nós estamos aqui juntos, para juntos adorarmos ao Senhor, com o Senhor e com comunhão com nossos irmãos. E nesse momento nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento que o Senhor nos trouxe aqui, para que a gente possa adorá-lo em espírito e verdade, todos juntos. E você, junto conosco, cantará a nossa voz. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa noite que o Senhor nos traz à tua casa, Deus, para juntos adorarmos ao Senhor, compartilharmos de louvores e, sobretudo, estudarmos e ouvirmos a tua palavra, que aqui nos mantém ligados ao Senhor no trono da graça. Então, no nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos neste momento, ó Deus, tira todo o empecilho, Deus, que impede nosso louvor. Tira toda a distração, Senhor, que impede nossa adoração ao Senhor. Tira toda a dificuldade, ó Deus, que nos deixa distante do Senhor, distante da Tua Palavra. E nos ajuda, Senhor, nós te pedimos, nos ajuda a adorarmos em comunhão com nossos irmãos, em uma só voz, clamarmos ao Senhor, cantarmos louvores ao Senhor, porque só Tu és santo. Ó Deus, nós queremos cultuar o Senhor desde o início da manhã, nossa vida de culto e adoração ao Senhor. Mas neste momento, ó Deus, nós queremos clamar diante do Senhor, nós queremos cantar louvores e chamando a Tua presença diante de nós para apresentarmos as nossas vidas, o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a caminharmos em santidade. E nós queremos nessa noite te dizer que nós estamos diante do Senhor, nos oferecendo como sacrifício de louvor. Deus, ouve o nosso louvor, ouve a nossa adoração, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Venha o Senhor me oferecer como um sacrifício vivo ao teu altar. Quero minha vida a ti.
voz você vai cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor.
se sentar, querido. Expressar para os irmãos que é fácil adorar com vocês, porque a gente quase não canta aqui. Vocês cantam o tempo todo, glória a Deus. A adoração é boa dessa forma, irmãos. Quando a igreja canta ao Senhor. Sejam bem-vindos todos. Vamos lá. Graças e paz, irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Aqui é o melhor lugar onde nós podemos estar. Passar alguns avisos e comunicados da dinâmica da nossa congregação. Dizer que terça-feira teremos ensaio do coral e os coristas estão mais do que convocados a estar aqui. Está chegando o aniversário da nossa congregação e nós estamos ensaiando para isso. E não espere também chegar até terça-feira para ensaiar. Ensaio também casa. Terça-feira, ensaio do coral às 19 horas. Quarta-feira, como nós já sabemos, estamos tendo a nossa jornada bíblica. Estamos estudando sobre Egito, deserto, Canaã. Aqueles irmãos que estão vindo, que pode estar aqui presente, está vendo que está tendo um estudo muito diferente do que a gente lê ali em casa. Aqui nós abrimos o leque, abre nossa visão, abre o nosso coração. Nós aprendemos ainda mais. Então, quarta-feira também é dia de culto, também é dia de louvar ao nosso Deus. E quarta-feira continuaremos a nossa jornada bíblica. E também está chegando aí, está vindo o segundo mutirão missionário Vida na Vida e o aniversário também da nossa congregação. O mutirão será dia 6/9 e o aniversário da nossa congregação, de 2 anos de instalação, será no dia 7/9. Já reserve essas 2 datas e em breve, após passar o encontro de mulheres, nós vamos estar aí passando algumas informações sobre o mutirão e também sobre o aniversário da nossa congregação. Porque nesse momento focando no mutirão, no encontro de mulheres, mas depois nós teremos nosso segundo mutirão missionário, Vida na Vida, e o aniversário da nossa congregação. E também se prepare, porque em agosto será um mês de evangelístico. Vai ser um mês evangelístico. Todos os sábados teremos movimentos aqui. Agosto são 5 sábados, aprendi com a Devane falando. E nos 2 primeiros sábados teremos evangelismo focado no encontro de mulheres, para nós convidar aquelas mulheres que nós encontrarmos aí aqui ao redor. No 3º sábado vai ser encontro de mulheres e depois os outros 2 sábados será evangelismo também, agora focado no mutirão e no aniversário da nossa congregação. Irmãos, se for difícil estar nos 4, que é puxado, é complicado, a gente anda, às vezes está o sol muito forte, pelo menos faça o compromisso de estar em 3 e 2, mas não faça o compromisso de não estar em nenhum. Faça o compromisso de participar e proclamar o Evangelho do Senhor, porque também evangelismo é aquele lead que o Senhor nos faz. Nós vamos focar, sim, no encontro de mulheres, depois no mutirão e no aniversário, mas também focado na palavra de Deus. E nós devemos estar passando a palavra de Deus à frente. Então, agosto, separe o sábado aí, que vai ser todos os sábados evangelístico. Nós vamos sair à rua proclamando o Evangelho do Senhor e também convidando as mulheres para estarem aqui. Falando em mulheres, encontro, convidar a irmã Márcia para também dar um aviso muito importante. Graça e paz, igreja. O encontro de mulheres. Esse é o nosso grande aviso, esse é o nosso a nossa grande expectativa. Esse encontro será um encontro 4 e nós estamos preparando tudo já sendo instrumento na mão do Senhor, né? Então já houve a primeira preparação, jejum desde ontem começamos
E o que pudemos assim abster foi feito, né? Uns começaram mais cedo, outros começaram mais tarde, uns deixaram de almoçar, outros, enfim, fizeram o que lhe agradou ao Senhor, para que pudéssemos estar aqui no Espírito, orando, né, em Espírito e verdade, e agradecendo porque Ele coloca nas nossas mãos essa pérola que é trabalhar na obra. Então a gente está trabalhando para este encontro, que é o 4º encontro de mulheres. O nosso tema é Cuide-se, você é preciosa para Deus. É lindo isso, porque ele fala isso na palavra dele, né? Nós somos os olhos dele, a igreja, né? Então a mulher que foi assim que é um dos componentes da família, né? Um grande eixo da família. A mulher vai ser contemplada nesse dia. Então, nós estaremos no dia 16 de agosto desse ano, né, que está pertinho já. Será aqui mesmo na congregação, às 18h30. Não falta. Todas vocês. Deus abençoe. Amém. E só abrindo mais um espaçozinho, é que ontem, sábado, a gente passou aqui à tarde fazendo gravação com as mulheres. Nós temos um bocado de atrizes aqui, a gente tem que aproveitar. E a partir de amanhã, já começou 2 semanas atrás, mas começando de amanhã, oficialmente, peço aos irmãos para que, quando sair no Instagram, quando for colocado no grupo, mande para mais 2, 3 amigas. Ah, mas elas não moram por aqui. Não vamos botar a barreira, porque sabemos que nós temos Uber, temos ônibus, temos carona. Então, a partir de amanhã, sai um vídeo, compartilhe, comenta, envie para o maior número de mulheres possível. Não só as mulheres, mas também os homens fazer essa corrente. Porque a internet consegue chegar aonde nós não conseguimos chegar. A internet consegue alcançar onde a gente não consegue alcançar. E talvez, através de um vídeo, através da palavra, através até de uma música que vai ser dada, Deus pode falar o coração daquela mulher, e ela pode estar aqui, e quem sabe a gente ouvir um testemunho lindo desse. Então, vamos fazer essa rede, toda semana vai sair um vídeo, e nós vamos aí compartilhar com todo mundo na nossa rede social, dizer que vamos ter o 2º encontro e todas as mulheres são mais do que bem-vindas. Nosso tema de oração, assim, que eu continue a missão de Jesus de levar o Evangelho a toda criatura. Nós estamos nesse mês orando por esse tema e nós vamos cumprir a missão nos sábados de agosto, porque nós estamos orando todo esse mês para que, chegar no sábado, que eu faça a missão que Jesus me ordenou fazer, o ID. Nossa oração é sempre às 10 horas da manhã e 8 horas da noite. Os irmãos se sintam à vontade de estar orando por esse tema. Que eu continue a missão de Jesus de levar o Evangelho a toda criatura. Como eu sempre falo, todos os temas não é voltado para a congregação por inteiro, e sim um tema extremamente pessoal para cada um de nós. E Isaías 52, do verso 7, nos diz, vamos ler todos juntos? Como são belos os montes, os céus daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Amém. Que também nós possamos estar refletindo em Isaías 52, no verso 7. Nesse primeiro momento de oração, oremos para que haja em nós a disposição de pregar o Evangelho a todos, em todo o tempo, a tempo e fora de tempo. Nesse momento, convidar a nossa irmã Milena para estar orando por esse tema. Oremos para que haja em nós a disposição de pregar o Evangelho a todos, em tempo em todo lugar. Para pregar o Evangelho a todos, em todo lugar, a tempo e fora de tempo. Oremos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela presença do Senhor, Pai. Obrigada, Pai, porque todos os dias
meu Deus, poderíamos ser consumidos, Pai, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O Senhor, todos os dias, Senhor, escolhe pela sua misericórdia, tendo todo o poder nas suas mãos de fazer a justiça. O Senhor, a tua misericórdia, Senhor, muito obrigado. Te pedimos, Senhor, que o Senhor enche os nossos corações com esse sentimento que também enche o seu, Pai, que é olhar para aqueles que não te conhecem e nos compadecermos, Senhor. Nos dá compaixão, Pai, dentro do nosso coração, para que nós possamos, Senhor, com a ajuda do Senhor, nascer dentro de nós esse desejo, Pai, essa urgência, Senhor, em olhar para o próximo e dizer: poderia ser eu. E nós possamos pensar naquilo que é importante para o Senhor, meu Deus, que é missões, que é evangelizar, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a transpor todas as nossas barreiras, seja física, Senhor, seja em saúde, seja em vergonhas, seja em conhecer pouco a palavra do Senhor, por ainda estarmos começando a conhecer. Que o Senhor nos ajude, Senhor, colocando palavra no nosso coração, colocando óleo, Senhor, azeite, Senhor, no nosso espírito, meu Deus, para que nós possamos falar as boas novas, sermos esses pés que são belos e que anunciam, Senhor, a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a termos disposição a fazer aquilo que é mais importante, que é o que está no seu coração, que é salvar vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós leremos juntos 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 e 11. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 e 11. Que diz assim: aquele que supre a semente. Vamos de novo? Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come também o suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça em vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça. Vamos ler de novo o versículo 11, agora num tom mais positivo. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. amém. Recolher o dízimo, devolver o dízimo é ação de graças a Deus. E assim nós faremos. Convido a irmã Joel para nos ajudar no recolhimento do dízimo, enquanto o Ministério do Louvor se recompõe para nós adorarmos juntos ao Senhor. Nós cantaremos juntos que o Deus do impossível, Ele não desistiu de mim. Tudo diz que não.
preciosa e amada, agradecemos por tudo, Pai. Agradecemos porque sabemos e confiamos no Deus do impossível, como foi cantado e louvado aqui, para engrandecer o teu santo nome, Pai. Sabemos que todas as coisas podem ser possíveis naquele que crê no Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, te peço e te agradeço pela vida de cada irmão que é presente, por cada louvor que é cantado e entoado aqui, Senhor, de coração, Senhor. Seja chegado, Senhor, no teu lugar, ó Pai, como Senhor, Senhor, de toda adoração que temos a Ti, ó Pai. Com gratidão, te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 29, do verso 8 a 13, leremos sequencialmente. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão.
para nós juntos batermos parabéns para você e orar pelas nossas crianças mensageiras. Alguém fez aniversário essa semana? Se pudesse fazer aniversário tudo? Para pagar presente, não foi fazer não, irmãos. Mas é que nossas mensageiras, quem tem bênção para agradecer ao Senhor, enquanto você que tem bênção, se direciona aqui para frente, vou chamar o pastor Devan. Vem, Reverendo. Crianças das mensageiras, as crianças e quem tem suas bênçãos para agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, porque eu tenho orado por isso. E o Senhor já me respondeu isso. E já estou agradecendo porque eu sei que o Senhor vai me responder também isso. Aproveitando que a Deus já está aqui, já ora para nossas crianças, para nossas mensageiras e pelas bênçãos recebidas. Amém. Vamos orar. Senhor, graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque somos igreja do Senhor, Pai. Resgatadas pelo sangue de Jesus, Senhor. Senhor é o nosso bem mais precioso, Pai. Louvado seja teu nome, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, Pai. O Senhor não esqueceu de nós, Senhor. O Senhor foi atrás de nós e nos resgatou onde estávamos, Senhor. Louvado seja teu nome por isso, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor Deus, aqui, ó Deus, todos que estão aqui à frente, Senhor. Aqueles que estão, ó Deus, agradecendo por bênção, Senhor. Recebe esse coração grato que está diante do Senhor, Pai. Dizendo que o Senhor, ó Pai, tem agraciado essas vidas, Senhor. Ó Deus, abençoa os aniversariantes, Senhor Deus. Aqueles que estão aqui ou que não estejam, mas não deixaram de vir, Senhor. Que o Senhor abençoe essas vidas, Senhor. Continue a cada dia dando mais sabedoria, Senhor, para estar nos seus pés, Senhor. Ó Deus, abençoa as mensageiras do Rei, Senhor. Ó Deus, continua trabalhando na vida dessas meninas, Senhor. Continua enchendo do teu Espírito Santo, Senhor. Formando essas vidas, Senhor, para serem, ó Deus, mulheres do Senhor, Pai. Cheias do teu Espírito Santo e da tua palavra, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse aos irmãos, quando eu vou trazer uma palavra, algumas, principalmente as certas palavras que eu busco confirmação do Senhor. E quando o irmão Felipe estava aqui fazendo os estudos acerca de José, me surgiu algo no coração de pesquisar mais sobre José. E a família de José? Como foi a família de José, os descendentes de José? Aí eu fui investigar. E aí você começa a ver coisas que estão na palavra, debaixo dos nossos olhos, e está ali para a nossa edificação. E eu vinha meditando, e aí terça-feira eu e o anciano conversando, seria o irmão Gilson que estaria hoje aqui pregando, mas ele pediu para transferir para o próximo domingo. E aí coube a mim estar aqui hoje. E aí eu sempre peço ao Senhor, Senhor, eu estou meditado nesse texto, nesses textos, e o Senhor tem me falado muitas coisas. É momento de falar. E aí na terça-feira, conversando com o Anciel, eu senti que era. E aí quando foi hoje de manhã, o pastor Geraldo pregou praticamente a mesma coisa. Eu olhei assim, rapaz, esse Deus é tremendo. E aí na caminhada daqui na van, vindo de lá para cá, pedi a Nicole para orar, eu sempre oro na ida, na volta. E Nicole orou, e orou também confirmando. Sem saber de nada.
Então vamos compartilhar aquilo que o Senhor me trouxe. Nós vamos abrir em Josué, livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Aí alguém pode perguntar: olha, você está falando que vai falar da família de José, está abrindo em Josué. Aí eu lembro do que Joinha fala: espera. Josué 1, de 1 a 3, vamos lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, Josué, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. E como eu prometi a Moisés, Josué, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Senhor, esta é a tua palavra. Mais uma vez, Senhor, isso não é uma reza. Eu te peço que o Senhor fale. E que eu possa compartilhar aqui, Senhor. Nem nada a mais, nem a menos do que o Senhor quer que eu fale. Edifica as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que certas coisas acontecem comigo? Essa foi a pergunta que ele estava fazendo agora há pouco. Por que certas coisas acontecem com a gente? Logo comigo. Por que eu não poderia ficar livre de certas situações que a vida aflige, que a vida nos aflige e que nos impõe? Ou seja, as coisas chegam e se impõem na nossa vida. A gente não tem controle, não tem como fechar mais a porta, não tem como fechar a janela, não tem como espantar. Chegou. A situação chegou e se instalou na nossa vida. Porque eu não posso ser isento de circunstâncias que tiram o meu sossego e o controle que eu julgava ter das coisas da vida. Eu julgava que eu tinha controle sobre a minha vida. E as coisas que acontecem se impõem e mostram que eu não tenho controle sobre as coisas da minha vida. O que fazer quando situações ou mudanças acontecem, só que nenhuma delas eu planejei? Elas aconteceram, sobrevieram sobre mim. E muitas dessas coisas são desagradáveis. Não são todas ruins, mas são desagradáveis algumas. Qual deve ser a minha reação diante dos fatos que atropelam a minha vontade? Eu não planejei, mas aconteceu. E algumas chegam e se instalam para ficar talvez até com o resto da minha vida. Qual é a minha reação diante dos fatos que eu não tenho controle? Coisas que tiram a minha paz, trazem tristezas, abalam a minha esperança e tentam minar a minha fé e o meu relacionamento com Deus. Quantas coisas podem acontecer na vida da gente? Na vida de Eric pode acontecer certas situações, na vida de Rose pode acontecer outras situações diferentes, na vida de Milena pode acontecer outras, na vida de Manesa pode acontecer algumas. Ou seja, nós vivemos situações totalmente diferentes, mas essas situações se impuseram na nossa vida, tiram o controle que a gente imaginava ter. E a gente agora vai ter que administrar, conviver com aquilo. A história de José. Agora vamos para a história de José, viu, Eric? Tranquilo, né? A história de José e de sua família, de seus descendentes. José, sua família e de seus descendentes nos ensina. Essa história nos ensina algumas coisas práticas para a nossa vida. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui 5 lições que eu tirei dos textos sobre José, sobre a família de José. Porque sobre José, Felipe já falou aqui exaustamente, né, Felipe? Durante várias quartas-feiras. Vamos ver sobre a família de José e seus descendentes. Gênesis 46, versículo 20. Capítulo 46 fala alguns detalhes sobre a família de José. Mas vamos ficar só nesse versículo. Esse é o 20? Acho que é isso mesmo, é a linguagem realmente, né? Na minha está assim: e nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim,
que lhe deu à luz Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Mas aí está, apenas porque começa pelo final. Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Irmãos, Deus usa quem Ele escolhe. É quem Ele escolhe, não é quem eu escolho. José casou com uma mulher de nome Asenate. Já pode guardar esse nome aí no Romário, se nascer a filha Asenate. É um nome egípcio. José provavelmente tinha cerca de 30, 31, 32 anos. Estima-se nesse momento aí que ele casou. Já era governador. Asenate era filha de egípcio, portanto, egípcia. Filha de um sacerdote de deuses do Egito. Aí está o nome. Né? Se ela foi indicada pelo próprio faraó, e no outro texto, o texto anterior fala que o faraó promoveu esse casamento. Então ela era da alta sociedade, da corte, né? Estava ali no meio da realeza. Foi criada no meio da idolatria do Egito. O que não faltava no Egito era deuses de tudo quanto é tipo. E a gente está estudando isso aqui agora nas 10 pragas, né? São Josué está fazendo estudo ali em Êxodo, e nós estamos estudando as 10 pragas. E a maioria daquelas pragas foram atingindo deuses do Egito. Alguns dos deuses. Irmãos, a Bíblia não resiste a outros detalhes acerca de Asenate, além desses que eu estou citando. Então ela era uma estrangeira, ela não era hebreia, mas ela entrou na linhagem da descendência de Abraão. Deus escolheu. Assim como Ruth, que era moabita, entrou. Assim como Raabe, que era cananeia, entrou na descendência. Asenate entrou e deu 2 filhos a José, Manassés e Efraim. E esses 2 filhos ficaram entre os fundadores das 12 tribos de Israel. Então, quando você pega as 12 tribos de Israel, você vai ver lá Manassés e Efraim. A Bíblia não resiste a problemas, defeitos, alguma coisa que desabone a conduta de Asenate. Mas um fato é comprovado que entra no currículo de Asenate. Ela se casou com um homem que andava com Deus. Devemos entender uma coisa: Deus usa quem Ele quer. Deus permitiu o casamento de José com Asenate. Ela não foi rejeitada por Deus e se tornou um instrumento de Deus na formação do povo que Deus prometeu a Abraão. E 2 filhos nasceram e se tornaram líderes de 12 tribos, de 2 das 12 tribos. Irmãos, não nos cabe questionar quem Deus quer usar, como vai usar e para o que vai usar. É Deus que escolhe. Deus pode nos colocar em situações, irmãos. Nós, eu, cada um de vocês, pode nos colocar em situações perto de pessoas que nós não escolheríamos estar próximo. Mas Deus nos coloca para que a gente abençoe aquela pessoa, para que a gente participe do tratamento da vida daquela pessoa. É Deus que escolhe. Assim como Deus pode escolher alguém que a gente não escolheria para estar perto da gente, para nos abençoar ou nos tratar através dela. É Deus que escolhe. E assim foi Asenate. Deus escolheu, Deus permitiu e Deus usou. Temos que parar de questionar. Deus, repetindo aquilo que o pastor Geraldo falou hoje, eu pensei primeiro, vou dizer logo. Temos que parar de perguntar os porquês a Deus e passar a perguntar para que eu estou nessa situação, para que eu estou nesse grupo, para que eu estou no meio dessas pessoas, por que essa pessoa se aproximou de mim, por que o Senhor está me levando a conviver com certas pessoas,
Porque o Senhor me colocou em certas situações? Porque o Senhor não evitou que essa situação acontecesse na minha vida? É Deus que escolhe, Ele é soberano. E nós temos que passar a perguntar, Senhor, para que eu estou aqui? Para que eu estou ao lado dessas pessoas? Para que eu estou ao lado dessa situação? Para que eu estou convivendo com esse problema? Enquanto muitos irmãos, até hoje, perguntam por que José casou com um estrangeiro. Muitos perguntam, muitos estudiosos, muitos questionadores. Enquanto muitos perguntam, Deus trabalhou na vida de Azenate e usou a vida dela para formar um povo que Ele prometeu orar. Ele é soberano. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Então não podemos perder tempo em questionar o agir de Deus. Temos que nos submeter ao agir de Deus. Amém? Segunda lição: devemos aprender com as situações das nossas vidas. Devemos aprender com as situações das nossas vidas. O primeiro filho de Moisés, de José, foi Manassés. Ele era o mais velho, ele era o primogênito. Significa o quê? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Então, quando você citava o nome Manassés, esse nome Manassés tinha esse sentido, esse significado. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. E abrindo parênteses, que eu sofro, queria pedir um copo d'água para mim. Ao dar esse nome ao seu filho mais velho, irmãos, José resiste e reconhece que Deus estava com ele no meio de todos os seus sofrimentos. Foi esse registro que José quis fazer. Deus estava com ele. Deus estava comigo no meio de todo o meu sofrimento. Deus não esqueceu de mim. Deus estava ao meu lado. Deus cuidou de mim. Foi isso que José quis dizer. Porque todos os nomes tinham significado naquele tempo. Deus estava com José. José está reconhecendo que Deus está no meio das circunstâncias negativas que vieram sobre ele. E a gente estudou aqui com o Felipe. Quantas circunstâncias negativas, quantos problemas, quantas aflições José sofreu sobre a sua vida. E quando ele tem o primeiro filho, ele diz: Deus estava comigo em tudo isso. Ele está agradecendo a Deus por ele estar no meio das circunstâncias negativas, das perseguições, das injustiças, das mentiras, das prisões, do ódio que ele foi vítima. José está dizendo: o Senhor nunca me abandonou, o Senhor esteve comigo. José demonstra sua gratidão a Deus por seus cuidados. O que ele quer lembrar é apenas do cuidado de Deus para com sua vida. Qual tem sido a minha atitude diante das situações da vida? Eu tenho lembrado que o Senhor cuida de mim, que o Senhor sempre cuidou, o Senhor nunca me abandonou, o Senhor sempre esteve comigo em toda a minha trajetória. O segundo filho foi Efraim. Efraim significa: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. José, mais uma vez, foi grato ao Senhor por Deus ter abençoado ele no mesmo lugar, na mesma terra onde ele sofreu. José não tornou aquele lugar amaldiçoado para ele, um lugar desprezível, repugnante. Senhor, me tira daqui. Ele disse: Senhor, me abençoou, mesmo aqui na terra do meu sofrimento. Ele está comigo e me abençoou. Ele reconhece que estava onde Deus queria que ele estivesse e que estava colhendo os frutos da sua perseverança no Senhor. Tem sido a minha atitude essa. Tem sido a minha atitude essa que: Senhor, está doendo, mas o Senhor está comigo. E eu começo a identificar as bênçãos do Senhor, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das aflições. Eu tenho um coração grato ao Senhor. José reconheceu que ele estava aonde Deus queria que ele estivesse. Irmãos, há muitas situações na vida que nós estaremos onde Deus queria que a gente estivesse.
E ali Ele está tratando a gente. E ali Ele está mostrando que, apesar de tudo que está acontecendo, Ele está cuidando da gente. Ele está nos protegendo. Ele está nos orientando. Ele está nos dirigindo. E a bênção que vier vai ser uma bênção fruto da nossa maturidade, do relacionamento com Ele. José preferiu ser grato ao Senhor pelo seu cuidado do que murmurar contra o Senhor por tudo que ele passou no Egito. Como isso aqui serve tanta lição para a gente. José preferiu lembrar do Egito como lugar onde Deus o abençoou, lugar que, apesar dos sofrimentos, Deus estava com ele, Deus não abandonou, Deus cuidou dele, Deus estava ali protegendo ele, Deus estava dirigindo, Deus estava cuidando do futuro dele, estava cuidando dos detalhes da vida dele, do que ficar lembrando do Egito como um lugar de maldição, como um lugar de perturbação, murmurando contra o Senhor, porque o Senhor me levou para o Egito, porque é que eu passei por tudo aquilo no Egito, porque o Senhor me levou para lá. José preferiu dizer: Senhor, eu fui para lá porque o Senhor me levou, e lá o Senhor cuidou de mim, e agora quando o Senhor cuida de mim, eu posso cuidar dos meus, da minha família. Eu estou aqui para abençoar vocês. Todos os males que me aconteceram, Deus transformou em bênçãos para abençoar vocês. Essa é a visão de alguém maduro, de uma pessoa madura, do seu relacionamento com o Senhor. Deus está cuidando de mim, mesmo naquele lugar. Deus cuidou de mim. Deus estava comigo, me abençoando. O que eu tenho aprendido com as situações que eu passo na vida? O que eu até não tenho aprendido com as situações que eu passo na vida? Porque tudo que passamos na vida tem que ser aprendizado para as nossas vidas. O que nós fazemos estudando a Bíblia é vendo o que aconteceu na vida desses homens, na vida dessas mulheres, na vida desses povos, na vida do povo de Deus, para tirar lições para as nossas vidas. E assim também a nossa vida é uma Bíblia que está andando. O que é que Deus está fazendo? O que é que eu estou pedindo? O que é que eu preciso me arrepender? É a Bíblia em ação, é a Bíblia. O que eu tenho aprendido? Como José, eu persevero em obedecer ao Senhor. Quanto custou para José? A gente lê a história de José, a gente passa aqueles versículos, vai lendo, parece às vezes certas situações fáceis, mas teve coisa ali que durou anos para ele passar por aquilo. Ele estava dentro da prisão, ficou anos dentro da prisão. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou como escravo na casa de Potifar. Nós não sabemos uma série de coisas, de detalhes, mas que ele sofreu, ele foi afligido, foi humilhado. Ele era um jovem de 17 anos que de repente foi formatada a vida dele, zerada a vida dele. Você agora não tem mais futuro, você não tem mais perspectiva nenhuma, você não tem família. Você agora vai ser jogado para uma nação que você nem sabe como interpretar a sua língua. Você vai ser escravo lá, distante de tudo e de todos. E ele confiar em Deus, né, cuidar dele. Às vezes a gente desconfia de Deus dentro do emprego, desconfia dentro de Deus, lá vivendo aqui na Itaúna. Ou o Senhor está tão ruim, você quer morar em Gaza, quer morar em algumas cidades da África. Quanta coisa está ruim está acontecendo no mundo, e Deus está te abençoando, mas a gente só quer enxergar o que é de negativo. Por isso que José está dizendo: eu agradeço ao Senhor porque Ele cuidou de mim, mesmo na terra onde eu sofri. O Senhor estava comigo. Eu creio que Deus está dirigindo a minha vida. A gente cantou aqui: o Senhor é soberano. É fácil, a gente cantar, irmãos, que o Senhor é soberano. Mas nós precisamos cada dia estar batendo na tecla: Senhor, eu confio no Senhor. Está doendo. Tem hora, Senhor, que eu não sei o que fazer, mas eu continuarei confiando no Senhor, perseverando em Ti. Eu confio na soberania e na Sua vontade. Porque uma coisa é a soberania do Senhor, outra coisa é a vontade dEle. E muitas vezes a vontade dEle entra em conflito com a nossa. E eu tenho que me submeter à vontade dEle. Eu tenho me submetido à vontade do Senhor em detenção da vida. Lembro das aflições para quê? Por que eu lembro das minhas aflições? Para murmurar? Para ter um coração amargo?
José não lembrava das aflições para nutrir amargura no seu coração, para nutrir tristeza, para ficar só lembrando do passado amargo, só dos problemas que ele passou, das injustiças que ele sofreu. Ou eu clamo a Ele para Ele renovar minhas forças e ser grato pela sua companhia. Qual é a minha atitude? Eu tenho que clamar a Ele: Senhor, renova minhas forças. Tem sido duro, Senhor, mas com o Senhor eu atravesso essa tempestade. Com o Senhor eu atravesso essa luta. Se o Senhor for à frente, eu vou, Senhor. Fica comigo, renova minhas forças, fica ao meu lado. Irmãos, as situações da vida devem me levar para ter um relacionamento maduro com o Senhor. Eu tento parar de ser infantil, de estar reclamando de tudo, de estar murmurando de tudo, porque isso é infantilidade na minha vida. Eu tenho que agradecer ao Senhor e reconhecer: Ele tem o controle de tudo. Como a gente cantou aqui, Ele é o Deus do impossível. Impossível para quem? Para mim. Para Ele tudo é possível. Eu tenho que confiar nesse Senhor. A maturidade cristã é alcançada passo a passo, etapa por etapa, situação por situação, dia a dia. A cada acontecimento da minha vida, seja bom ou ruim, eu pergunto ao Senhor: o que eu devo aprender com aquilo? O que eu tenho para aprender com isso, Senhor? Por favor, me ensina, porque muitas situações da nossa vida é como se o Senhor pegasse a gente, botasse dentro de uma sala de aula e dissesse: agora senta aí que eu vou te ensinar algumas coisas através dessa situação. E quanto mais a gente resiste a aprender, mais a gente fica preso dentro dessa sala. Quanto mais a gente demora a amadurecer, mais a gente fica preso dentro dessa sala. Porque o Senhor está vendo, você não está preparado ainda. Eu já fiz os testes aí, você perdeu em todos. Só passa aqui aprovado. Você quer ir para a próxima etapa? Tem que ser aprovado nessa. Quanto mais eu aprendo a entender as coisas pelo olhar de Deus, melhor enfrentarei as situações da vida. Eu tenho que olhar não com o meu olhar, mas com o olhar de Deus. Como é que Deus está enxergando tudo isso? Vamos para outro texto. 1 Crônicas 7, de 20 a 23. Primeiro livro das Crônicas dos Reis, versículo de capítulo 7, de 20 a 23. Alguém está pensando, até não está se meio desorientado. Pensou em Josué, agora vai para Crônicas. Mas a Bíblia você tem que ter cuidado. Tem muita coisa que está espalhada na Bíblia e que você tem que formar um quebra-cabeça. 1 Crônicas 7, 20 a 23. Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, pai de Berebe, pai de Taate, pai de Eleada, pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela, Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele deitou-se de novo com a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Perias, por causa da desgraça que ocorreu à sua família. Terceiro ensino para nós hoje: todos nós estamos sujeitos às aflições da vida. Todos nós estamos sujeitos às aflições da vida. Irmãos, vamos só lembrar um detalhe. José chegou ao Egito com 17 anos. Não é isso, Felipe? Pronto, está ali o professor Felipe, professor de José Logia. 17 anos. José viveu até os 110. Então José já viveu mais 93 anos dentro do Egito. Vocês sabem disso? José conheceu os filhos de Efraim. Vamos falar agora de Efraim. José, Efraim, filho de José. Está lembrado? José conheceu os filhos de Efraim até a terceira geração. Está na Bíblia. Pelo menos na minha está. Até a terceira geração. No livro de Crônicas, vemos que Efraim teve dois filhos, Sutela e Eleade.
Valeu, Romário? Está anotando? O registro que lemos é de uma tragédia familiar. A gente leu aí. 2 filhos de Efraim foram mortos. Ele tinha 2 filhos homens, os 2 foram mortos. Mas pior que a tragédia da morte foi a forma da morte. Foram mortos como ladrões de gado. O que isso aconteceu? O que é isso, né? Eu não estou entendendo, não. Os filhos de Efraim foram à fronteira de Canaã. E ali na região que hoje é Gaza, a famosa Gaza que estava em guerra, tentaram roubar gados dos cananeus. E lá eles foram flagrados, foram caçados e morreram como ladrões. Irmãos, todos os descendentes de Jacó estavam no Egito, né? Entendemos isso pelo nosso estudo aqui da jornada bíblica. Todos os descendentes de Jacó estavam no Egito, nesse momento. José tornou-se governador. José alcançou uma posição de alto destaque. José era uma alta autoridade, ele é como se fosse o ministro das finanças, nessa área da indústria, de tudo. A área econômica era com José. Ele não mexia com o exército, mas a área econômica, a riqueza do Egito, a chave do cofre, o faraó deu para José. Cuida aí, porque na tua mão tudo se multiplica. Você tem uma presença poderosa no Deus dos Hebreus. O faraó testemunhou isso. José só era abaixo apenas de faraó, está registrado na Bíblia. Irmão, José também foi conhecido no Egito pela presença poderosa de Deus na sua vida, pelos sonhos que ele teve revelação, o faraó teve, pela sabedoria e pela revelação que Deus deu a ele, de como administrar os tempos de fartura, depois administrar os tempos de escassez, e por aí vai. Então José tinha um respeito, um reconhecimento muito grande no Egito, mas também por ser homem de Deus, por ser fiel ao Deus a quem serviu. Todo mundo sabia da história de José ali, e como ele foi fiel a Deus em tudo, e por ter sido fiel a Deus, ele foi mais afligido ainda. Então a vida de José impunha respeito. Quando se falava em José, trazia um sentido de respeito ao nome dele. Mas os netos de José, os filhos de Efraim, foram conhecidos como ladrões de gado. Como esse fato pesou para o pai deles, Efraim. E a gente leu aí na Bíblia. A Bíblia diz que ele lamentou, que ele chorou. E chorou por muito tempo. Tristeza misturada com vergonha. Porque eles eram notáveis ainda no Egito nesse tempo, por causa de José. A tristeza, a vergonha, a decepção, o sentimento de culpa povoou a mente de Efraim, que era um ser humano como qualquer um de nós. Onde foi que eu errei? Será que nós pais não perguntaremos a mesma coisa? Não sofreremos o mesmo abatimento? Como humanos que somos, irmão, nós carregamos nossas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Temos imaturidades. Até aquelas pessoas muito maduras. Em alguma área assim da sua vida ele não é tão maduro. Mas até essa imaturidade ele carrega com uma certa maturidade, sabendo administrar para nossas culpas. Carregamos nossos sentimentos de culpa, coisas que fizemos no passado, e carregamos dentro de nós, e não temos mais como corrigir. Carregamos orgulho, não somos? A gente tem que lutar diariamente contra o orgulho, que nos atrapalha a viver uma vida livre. Os egoísmos, que a nossa carne quer ser egoísta. Temos que lutar contra ela, e por aí vai. Irmãos, e por causa disso, muitas vezes nos questionamos dentro das nossas fragilidades humanas. Nos questionamos acerca dos nossos sofrimentos e das nossas aflições. Por que, Senhor? Eu estou pagando pelos meus pecados? Por que logo eu? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que meu filho morreu desse jeito?
Mas, Senhor, ainda como ladrão ligado, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Porque o céu desabou sobre mim. E às vezes nos acusamos. Ou não? Você já se acusou por alguma coisa que aconteceu na sua vida, na vida da sua família? Ou nos fazemos de vítimas? Eu sou vítima. Não importa o que aconteceu, eu sou sempre vítima. É o vitimismo. Irmãos, em função disso, podemos nos tornar prisioneiros dos nossos sentimentos. Prisioneiros daquilo que sentimos. Sentimentos de culpa, de tristeza, orgulho, nos culpar, ser vítimas, sempre olhar com um olhar de vítima. E ficamos prisioneiros desses sentimentos e vivemos a vida prisioneiros. E aonde vamos, nós expressamos que somos prisioneiros de sentimentos que estão aqui dentro, corroendo a gente. Por mais que busquemos ser corretos ou agradar ao Senhor, temos que nos lembrar do que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Não estamos livres das aflições. Lembremos de José, que tantas aflições sofreu, mesmo tendo vivido de forma correta diante de Deus. Foi exemplo, mesmo diante das circunstâncias negativas. E em tudo ele decidiu permanecer no Senhor. Então, no meio das aflições, permaneçamos no Senhor, porque nenhum de nós está livre das aflições. 4 e 5. Qual o legado que eu estou deixando? Qual o legado que eu estou deixando? O texto bíblico, irmãos, que nós lemos aí, em Crônicas, descreve que Efraim teve outro filho, Berias. Berias é o nome do filho. Foi o terceiro filho. Os 2 primeiros morreram, como a gente leu aqui. O que significa Berias? Algo de mal aconteceu na minha casa. Resumindo, desgraça aconteceu na minha casa. Nesse tempo antigo, o nome, todos os nomes tinham significado, tinham sentido. Tanto lá do Egito, como dentro dos hebreus, onde fosse, tinha significado. E o pai, Efraim, colocou o nome do filho que nasceu, após ter perdido os outros 2, depois de muita lamentação, de muito choro, de muita tristeza, botou: algo de mal aconteceu na minha casa. Então, quando você chegava e falava: cadê Berias? Cadê aquele que simboliza a desgraça? Coisa boa, loura? Não é boa não, né? Quando era citado o nome de Berias, lembrava-se de todas as dores do seu pai. E não foi Berias que sofreu, mas Berias ficou marcado com as dores do pai. Ele foi marcado com a parte negativa das memórias de Efraim. Vamos lá. O que é um testamento? Testamento é um documento em que uma pessoa declara como quer seus bens que eles sejam distribuídos após a sua morte. Então, alguém morreu, alguém tem bens e quer já deixar distribuído entre os seus parentes, entre os seus filhos, para que tudo seja de forma ordenada e protegendo os seus herdeiros. Então ele faz um testamento, vai no cartório, faz um testamento e deixa lá registrado. Isso é um testamento. E o que é legado? Muita gente bota como sinônimo. Não, legado é diferente. Legado não é um bem que você pega com as mãos. Legado não é um bem que você pega com as mãos. Legado não é algo que você tem escritura, você tem uma nota fiscal. Legado é uma marca que você deixa no mundo. José deixou uma marca, deixou um legado de fiel a Deus, de pessoa correta, pessoa sábia, cheia do Deus dos Hebreus. Legado é a forma como você será lembrado pelas futuras gerações. Como você vai ser lembrado, Luciano?
uma mulher de Deus, uma mulher fiel a Deus, que testemunha do Senhor por onde passa. Como eu vou ser lembrado? Como eu vou ser lembrado no mundo? É a forma que você será lembrado por quem vai ficar aí. É a forma que você pode deixar, irmãos, um legado como profissional. Sabe, fulano é um bom profissional, excelente. Pode botar de junto que todo mundo aprende. Correto, dedicado. Você pode ser um legado como estudante. Epa, fulano é um bom estudante, se dedica, estuda, investiga, faz o trabalho, entrega pontualmente, se dedica mesmo, sabe apresentar. É um legado como estudante, como cristão, olha. Um legado como cristão. Qual o legado que eu estou deixando para todos que me servem como cristão? Que marca eu estou deixando? Mas Efraim deixou um legado negativo e pesado para o seu filho Berenice. Não se pode discordar que Efraim sofreu. Efraim sofreu? Misericórdia. Perder 2 filhos na situação que ele perdeu. Ele sofreu e sofreu muito. Não podemos discordar do sofrimento humano que Efraim teve. Ainda mais de uma forma como aconteceu. Mas, irmãos, não cabe aos pais passar um legado negativo para os filhos, dos seus sentimentos feridos, dos seus traumas, das suas amarguras, das suas decepções, das suas frustrações. Porque são marcas que grudarão no filho e afetarão suas vidas. Lutas que eles não precisariam ter. Efraim não pensou nisso. Como eu tenho lidado com meus problemas? Como eu tenho lidado com as feridas da minha alma? Como eu tenho tratado as consequências dos problemas que eu criei e as consequências dos problemas que recebi dos outros? O legado que outros passaram para mim. Eu tenho buscado cura ou a libertação em Jesus? Eu estou buscando cura. Tenho buscado libertação. Tenho buscado ser livre daquele fardo que Jesus mandou. Deixe o fardo. Pega o meu que é mais leve. Ou eu, de forma imatura, tenho passado esse legado negativo para outros. Não sejamos um prisioneiro do nosso passado. Amém. Quem é prisioneiro das mágoas do passado, mata o futuro e sofre no presente. Quase que eu peço ao pastor geral hoje para ele parar de pregar. Você está copiando meu não sei. Mas é a confirmação de Deus. Quem é prisioneiro das mágoas do passado, mata o futuro e sofre no presente. Quinta lição. Eu prometi 10, foi? Sim. As promessas de Deus se cumprirão no tempo dele. Amém. As promessas de Deus se cumprirão no tempo dele. Os filhos de Efraim souberam das histórias de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como é bom a gente estar fazendo a jornada bíblica. Estamos aprendendo essas coisas, alguns revivendo e aprendendo mais, outros aprendendo, e assim é a vida cristã. Nunca vamos parar de estudar a Bíblia, nunca, é uma fonte inesgotável. Amém. Então eles sabiam da história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de como Deus os abençoou e fez promessas a eles. Porque Deus prometeu a Abraão, eu vou fazer uma nação, vai ser uma descendência, vou te dar essa terra e tal. Quando ele chama Isaac, chama Jacó, ele confirma a mesma coisa. Eu prometi a teu pai que eu vou fazer uma nação e vou dar essa terra que você está pisando. Chega para Jacó e diz: Jacó, eu chamei Abraão, chamei Isaac, teu pai, e ele promete, eu chamo você também. E eu vou fazer uma nação a partir de ti, e essa terra que você está pisando, eu vou te dar a tua descendência. Esse é o nosso Deus. Então eles sabiam dessas histórias.
Eles tinham conhecimento das promessas de Deus acerca da terra prometida, os filhos de Efraim. Mas houve um problema. O problema não foi conhecimento, é o uso do conhecimento. Eles não esperaram o momento de Deus cumprir sua promessa. Porque havia entre os hebreus o relato de que Deus disse a Abraão que eles iriam para uma terra que fala outra língua, e ali ficariam 400 anos. E quando completasse os 400 anos, ele visitaria e os levaria de volta para a terra prometida. Deus falou isso para Abraão e falou para Jacó. Então eles sabiam também isso, mas não esperaram o momento de Deus cumprir sua promessa. Irmão, será que foi ansiedade? O que é ansiedade? Antecipar coisas futuras. Eu quero trazer para logo o que só vai acontecer amanhã. Eu quero fazer logo aquilo que não demora para construir, demora mais de uma semana. Eu quero fazer hoje. Então eu começo a ficar ansioso, querendo antecipar as coisas futuras para hoje. Sabe o que foi isso que aconteceu com aqueles 2 jovens? Seria o vigor da juventude. O que eu quero dizer? Natural. Eu já tive 20 anos também, 21 anos. A senhora também. Você também. E às vezes a gente julga que sabe mais do que aqueles que já viveram o dobro do triplo da gente. Já passaram por experiências. E que sabe, ó, vou lá por aqui. Aqui é doloroso. Aqui você vai demorar, mas vai ser mais abençoado. Sabendo ouvir os mais velhos. Será que foi isso? Será que se acharam fortes por morarem no Egito? Não, eu moro no Egito. Meu avô é José, governador do Egito, cheio de poder. Eu tenho poder também, tenho autoridade. Eu tenho capacidade para resolver, porque eu estou revestido de autoridade. Irmãos, o que foi que aqueles jovens fizeram para crer que tomariam a terra sem precisar de Deus? Porque Deus não está aqui na história. Foi precipitação deles. Deus falou a Abraão: a nação cresceria no Egito. O Egito era como se fosse um útero. Entenderam? O útero onde a nação iria nascer e crescer. E chegaria o momento do parto, que foi a saída do Egito. 400 anos ficariam lá. Depois ele iria tirar o povo e levar para a terra prometida. Aí temos que lembrar uma coisa: Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Essas condições que Deus estabeleceu seriam cumpridas, e homem nenhum alteraria o plano de Deus. Nós lemos no texto bíblico, Deus disse que, através de Jeremias está vendo o povo sendo levado para o cativeiro da Babilônia, e Deus diz através de Jeremias: eles irão para lá, e meu povo ficará lá 70 anos na Babilônia. Quando foi que Deus libertou eles? 70 anos depois. Ninguém altera o que Deus já estabeleceu. Se Deus me colocar dentro de uma situação e diz: você vai ficar aí 2 anos, eu vou ter que ficar 2 anos, eu arranco meus cabelos, eu me espernei, eu grito, eu faço o que quiser, ele vai ficar 2 anos. Porque ele sabe que no final sai uma pessoa madura. É melhor para mim. E assim é o Senhor. Deus cumpre suas promessas no tempo que Ele escolheu. Nem mais cedo, nem mais tarde, é no tempo dele. Isso é o que Ele faz. E o tempo dele é o melhor para as nossas vidas. Nossa alma quer, irmãos, antecipar o agir de Deus. Humanamente, isso é normal. Quer conduzir o processo? Quem não gostaria de conduzir o processo? Senhor, deixa eu ensinar você fazer melhor do que o Senhor. Deixa que eu vou conduzir nesse negócio aqui. Nossa, aqui está doendo muito. Vem para o lado de cá que é melhor para mim. Não, é Ele que conduz. Nós queremos escolher os métodos, nós queremos definir os resultados, mas a soberania de Deus sempre irá prevalecer. Os filhos de Efraim, irmãos, tentaram antecipar a conquista da terra e sofreram por isso. Sofreram? Morreram. Também sofremos quando permitimos que as vontades da nossa alma
tentem atropelar a vontade de Deus. Não era o momento de ir para a terra prometida. Eles tentaram antecipar uma bênção. Não era o momento ainda. E sofreram por isso. E nós podemos sofrer por estar tentando antecipar o que Deus vai fazer no tempo dele. Os filhos de Efraim não esperaram o tempo de Deus. E por não esperar o tempo de Deus, não viveram as bênçãos da vida que eles tinham naquele momento. E nem viveram as bênçãos do futuro. Podemos cair nesse risco, irmãos, de não viver as bênçãos de hoje, nem do futuro, nem do amanhã, pelo desgaste que a gente produz em nós mesmos. Os filhos de Efraim se colocaram como instrumentos de Deus para a conquista da terra, mas Deus não chamou eles para isso. Deus não mandou eles para isso, é para eles viverem ali, no Egito, até completar os 400 anos. Quando Deus disse a Jeremias: avisa eles que eles vão para a Babilônia, vão ficar 70 anos, e que eles cheguem lá, desfaçam as malas, plantem, colham, casem suas filhas, casem seus netos. 70 anos. E quando não completar os 70 anos, não vão voltar. Assim diz o Senhor. Quanto sofremos por tentar fazer o que já é projeto de Deus, não nosso. Como podemos sofrer na vida por tentar fazer o que Deus não nos chamou ou não é nosso papel? Deus não estará conosco nas nossas aventuras de tentar fazer o que é Ele que faz. E muito pelo contrário, podemos não só sofrer, como aumentar o problema. E um problema é grande o suficiente que ele não possa aumentar. E nós podemos contribuir para aumentar. Poderemos passar por sofrimentos que não precisaríamos passar. E podemos nos tornar pedras que Deus tenha que remover no lugar, para que sua vontade se estabeleça. Pensemos nisso. E vamos ler o último texto para finalizar. 1 Crônicas 7, 23 a 27. Depois ele se deitou de novo com a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele chamou Berias, por causa da desgraça que ocorrera à sua família. A sua filha chamava-se Será. Foi ela que fundou Bet-Horon alta e Bet-Horon baixa, e também Uzem Será. O filho de Berias, aquele que foi sinônimo de desgraça, né? O filho de Berias foi Jefa, que foi pai de Rezete, que foi pai de Telá, pai de Taã, pai de Larã, pai de Eliúde, pai de Elisama, pai de Nun, pai de Josué. O que Deus prometeu, Ele fará. Após os 400 anos de chegada de Jacó ao Egito, Jacó, nós estudamos aqui, Jacó chega com 66 pessoas, seus filhos, suas noras e alguns netos. E no Egito já está José casado e com 2 filhos, somando tudo 70. Então já estão no Egito. Então Jacó chega no Egito. E após os 400 anos, Deus visita o povo. Passaram esses 400 anos. O povo estava escravo, como Deus avisara a Abraão. Deus usou Moisés da tribo de Levi e libertou os filhos de Israel. Liberto, o povo seguiu pelo deserto, sob a proteção e direção de Deus.
na liderança de Moisés, até chegar à fronteira de Canaã, quando houve a morte de Moisés. Entre o ponto que eles chegaram do deserto, só tinha um rio, o rio Jordão, para eles atravessarem e entrarem na terra prometida. Moisés morreu. Quem lideraria o povo na conquista da terra prometida? Deus escolheu quem? A gente leu no início, né? Josué 1:1-3. E tu liderarás esse povo, e onde vocês pisarem, eu darei a terra que prometi a Abraão. Deus escolhe Josué. E quem é Josué? A gente viu aqui. Josué é filho de Nun. Nun é filho de Elisama. Elisama é filho de Amiúde. Amiúde, filho de Ladã. Ladã, filho de Taã. Taã, filho de Tela. Tela, filho de Refa. Refa, filho de Será. Será, filho de Perias. Perias, filho de Efraim. Efraim, filho de José. Ou seja, Deus usou José para colocar o povo dele dentro do Egito. Deus não deixa pontas soltas. Deus usa um descendente de José, da linhagem de Efraim, para colocar o povo dentro da terra prometida. Deus é soberano. Deus é soberano. Josué, descendente de Efraim, descendente de José, coloca o povo dentro de Canaã. Deus não vai deixar nenhuma ponta solta na tua vida, meu irmão. Deus não deixa pontas soltas na vida da gente. Deus está controlando todas as situações da nossa vida. E no momento certo Ele vai unir essas pontas, Ele vai acertar, Ele vai juntar, Ele vai soldar, Ele vai fazer a vontade dEle prevalecer. Josué estava executando a parte final de um plano divino que começou com José. Deus é soberano, Ele é Deus. E ninguém mudou a história. Ninguém mudou a história. E Jacó abençoou Efraim. Tu serás abençoado. Não importou o que estava no coração de Efraim naquele momento que ele perdeu os filhos. Deus abençoou a linhagem de Efraim. Porque Jacó abençoou Efraim. A bênção de Deus sobrepõe as nossas maldades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas humanidades. Deus vai prevalecer, irmãos. Ele é Deus. Ele é Deus. Efraim chorou a morte dos seus filhos. Efraim mostrou a aflição que tomou conta da sua alma. O sentimento de destruição, de que tudo acabou, que a sua descendência acabou, que a sua linhagem acabou, o seu sentimento de derrota dominou sua mente. Efraim deixou que a falta de esperança do seu coração e que sua frustração transportasse para um novo filho, Berias, e não percebeu que Deus foi que lhe concedeu o filho. Foi Deus que abençoou e restaurou a sua linhagem. Deus estava dando um novo começo para Efraim. Mas Efraim só enxergou suas aflições. Mas Deus pode, irmãos, transformar males em bem. Deus pode transformar morte em vida. Deus pode transformar a prisão em liberdade. Pode transformar a guerra em paz. Deus sempre cumprirá seus planos. Jacó, eu repito, Jacó abençoou a Efraim e sua linhagem. Assim, mesmo seus filhos tendo falhado ao lutarem apenas por gado, Deus levanta outro dentro da linhagem de Efraim para lutar pela terra prometida. Por lutar por coisas maiores, coisas mais preciosas que vieram do céu, não da minha vontade carnal. A destruição que Efraim viu na sua família não teve a palavra final. Quem teve a palavra final foi o propósito de Deus que se cumpriu. Amém.
Entendamos isso. Amém. Você planeja, mas é Deus quem governa. Amém. A história de José e de sua família nos ensina que Deus pode transformar histórias de dores, de aflições, em vitórias e em restauração. Amém. Deus não abandona os que são seus. Glória. Deus não te abandona. E nunca vai te abandonar. O que muitas vezes parece ser o fim, parece ser maldição, Deus transforma em bênçãos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Eu quero orar. Glória a Deus. E quem quer orar comigo? Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos fazer um círculo de oração aqui. Vamos fazer um círculo. Aqui, onde estiver, vai fazer um círculo aí. Vamos orar. Senhor, nós temos o Senhor, Pai. Senhor, não nos deixa brigar por gado. Quando o Senhor nos prometeu toda a terra prometida, Senhor. Não nos deixa, Senhor, lutar por coisas, Senhor Deus, secundárias. Coisas que o Senhor dá todo dia, Pai. Pode dar a qualquer momento. Faz parte da nossa sobrevivência. Que, ó Deus, a nossa esperança esteja nas promessas do Senhor. Amém. Esteja no teu propósito. Esteja, Senhor Deus, naquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. E fazer através das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, como é precioso a gente ver a palavra, Senhor, e ver que o Senhor cumpre todas as coisas, Senhor. E que a gente às vezes vê tantas coisas na nossa vida, parecendo que são pontas que ficaram soltas, coisas mal arrumadas, coisas desarrumadas, Senhor. Mas o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é soberano, Pai. O Senhor vê o que a gente não vê, Pai. O Senhor levanta pessoas que a gente nem conhece, Senhor. O Senhor usa pessoas que a gente nem imagina, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, oh Deus, a nos colocar debaixo da Tua soberania e debaixo da Tua vontade soberana. Oh Deus, trata os nossos corações, Senhor. Trata, Senhor, para que possamos continuar, oh Deus, perseverando no Senhor, permanecendo no Senhor, independente se está doendo, independente se está sangrando, Senhor, independente se está, oh Deus, qualquer coisa, Senhor. Que, Senhor, permaneçamos no Senhor, Pai, porque o Senhor abençoa aqueles que perseveram, Senhor. Oh Deus, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em particular cada um. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas realidades. Cada um vive sua realidade aqui, Senhor. Mas o Senhor é o mesmo. É aquele que vai abençoar o seu povo. Ensina-nos a perseverar em Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Após a oração silenciosa, encerrada, continue confiando no Deus do impossível.